O objetivo do trabalho foi comparar amostras de blocos de motor feitos com ferro fundido cinzento e alumínio com camisa de ferro fundido cinzento, o qual avalia as propriedades mecânicas baseadas em sua microestrutura e métodos de fabricação. As amostras analisadas mostraram microestruturas semelhantes às descritas na literatura, o que indica compatibilidade com esses dados. A figura a seguir apresenta uma demonstração esquemática da composição do ferro fundido cinzento, enquanto esta outra figura apresenta a amostra da literatura usada como referência. O ferro fundido é obtido por fundição. Após a adição de elementos como carbono 2,5 a 4% e silício 1 a 3% em sua composição, essa mistura homogênea é despejada em moldes em sua maioria permanentes e, ao solidificar, o carbono precipita na forma de grafita em flocos, o qual confere resistência à compressão, boa usinabilidade e amortecimento de vibrações. O mesmo processo é feito para o alumínio. Inserções de ferro são posicionadas nos moldes e envoltos por alumínio fundido, os quais formam uma peça que combinam as propriedades do alumínio com a resistência do ferro cinzento, comum em blocos de motor com camisas integradas. Em relação às propriedades e suas aplicações, o ferro fundido cinzento é usado de forma generalizada na indústria devido aos precipitados de grafita em sua estrutura, que dificultam o movimento de falhas e atuam como um endurecimento por solidão sólida, como explicado no livro de Callister. No bloco de alumínio com camisa de ferro fundido, as propriedades vêm principalmente do ferro, mas ainda são inferiores, pois o núcleo é de alumínio. Em contrapartida, a peça é mais leve e barata. Portanto, é avaliada se a dureza do alumínio é suficiente e, se for, essa opção é preferível ao ferro fundido cinzento puro. Agora, falando sobre o processo de obtenção do ferro fundido, ele é obtido a partir do ferro gusa, que é a mesma matéria-prima utilizada para produzir outros tipos de aços. Então, esse ferro gusa é posto em um forno de indução, no qual ele se funde. E então o metal líquido ele é posto em uma recipiente chamada panela, e essa panela é responsável por despejar no molde da peça. E nisso é necessário controlar algumas variáveis do processo, como a limpeza para que não haja impurezas no metal, a temperatura também do metal líquido e a velocidade de vazão, já que isso pode acarretar defeitos tanto no molde como também defeitos de fabricação. E a temperatura geralmente varia entre 1.300 graus Celsius a 1.500 graus Celsius na indústria, o que vai depender do projeto. E na etapa seguinte, que é a de resfriamento, que é definida a microestrutura do ferro fundido cinzento, que depende de uma taxa de resfriamento mais lenta, para que a sementina consiga se decompor em grafita. E na solidificação também é necessário controlar a temperatura para que não haja trincas, o que vai depender da geometria da peça, do reaproveitamento do molde, e também da otimização do processo de desmoldagem, já que quanto mais rápido esse processo, mais peças podem ser produzidas. E por fim, o ferro fundido cinzento ele também tem uma boa usinabilidade, então pode ser feito um acabamento por usinagem. E já para a obtenção da liga de alumínio, primeiramente é extraído o minério bauxita, e então por meio de refino com soda cáustica e cal é obtido o alumina, que é o óxido de alumínio, e esse óxido ele é então aquecido até que se forme pó. E por meio de descargas elétricas e anodos, então os anodos de carbono eles reagem com óxido, formando gás carbônico e liberando só o alumínio puro. E esse alumínio puro então é misturado com porcentagens específicas que definem a liga 6061. E então, por fim, em relação ao processo, em relação à última sigla, que é o T6 do 6061 T6, ele é referente ao tratamento térmico, no caso ao envelhecimento, no qual ele é submetido a altas temperaturas para que aumente o limite de escoamento e a dureza, assim, a fim de melhorar as propriedades mecânicas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre como o material ele se encontra no mercado e suas principais aplicações. Primeiramente, vamos falar sobre o ferro fundido cinzento. O ferro fundido cinzento, para ele, nós encontramos a empresa Bema, uma empresa que está associada a esse setor metalúrgico que envolve processos de fundição. De acordo com ela, pelo ferro fundido cinzento possuir veios de grafita, que tais veios de grafita possuem uma maior deformação plástica, acaba por criar no material vazios. Tais vazios fazem com que o material consiga absorver vibrações e ele seja excelente para processos que envolvem fricção. Então, dessa forma, podemos concluir que suas principais aplicações e exemplos são para a fabricação de pistões, discos de embreagem, blocos de cilindro e tambores de freio. Agora, em relação à liga de alumínio 6061 T6, encontramos a empresa Metal Taga. A Metal Taga também está relacionada a esse setor metalúrgico. E, de acordo com ela, pelo material possuir um certo teor de cobre, ele acaba por ter uma maior conformabilidade, soldagem, acabamento, resistência à corrosão e polimento. Dessa forma, suas principais aplicações em exemplos são para a fabricação de perfis estruturais, carrocerias, rebites, oleodutos
e barras de direção e rodas também. Então, essas foram as principais aplicações. Bom, vou falar sobre a cadeia produtiva tanto do ferro fundido quanto do alumínio e trazer alguns dados sobre a indústria e as empresas que a compõem. No Brasil, a cadeia produtiva do ferro fundido conta com 1.910 empresas, destacando nomes como a Tupi, Suspensis, Igna, Amistad Maxion, Fundimisa e Castertech. A Tupi se sobressai como a maior, com receita líquida de 10,7 bilhões de reais. Essa cadeia produtiva fatura 7 bilhões de dólares e responde por 3,2% do PIB, produzindo 2 milhões de toneladas de ferro fundido ao ano. As exportações de ferro gusa somam 345 mil toneladas, e o setor emprega diretamente 61 mil pessoas, mostrando sua força e relevância no país. Já a cadeia produtiva do alumínio também é muito expressiva. Entre as principais empresas estão a Companhia Brasileira de Alumínio, a Alcoa, a Albrás, a Alunorte e a Alumar. A Companhia Brasileira de Alumínio é a maior, com receita líquida de 8,2 bilhões de reais e o beneficiamento de 2 toneladas de bauxita em 2024. Em 2023, o faturamento do setor chegou a 135 bilhões de reais, representando 1,2% do PIB brasileiro. Na produção, o Brasil atingiu 34 milhões de toneladas de bauxita, 10 milhões de alumina e 1 milhão de alumínio primário. O setor emprega diretamente 116 mil pessoas, sendo 2/3 correspondentes à indústria de transformação. Também gera 375 mil empregos indiretos, totalizando então 511 mil postos de trabalho. Esses dados confirmam a força dessas indústrias no Brasil, tanto na economia quanto no impacto social. Falando sobre o impacto do processamento no valor agregado do ferro fundido usado para bloco de motor, técnicas específicas são implementadas antes da etapa de moldagem, como a medição da quantidade de cada elemento da liga, pois uma pequena variação da porcentagem de carbono já influencia nas propriedades. O refino do minério de ferro extraído de minas nesse processo pode atingir um valor de aproximadamente 95 dólares. Em consequência dessas ferramentas e técnicas de fabricação, há uma valorização do material ao longo da cadeia produtiva, onde a tonelada de material já atinge um valor de aproximadamente 1.200 dólares. E também, o custo do molde para um bloco de motor é um dos mais caros em decorrência de sua complexidade, além de depender de uma fundição por injeção no molde, sendo que o custo pode chegar a $500 milhões. Após o vazamento do ferro fundido, realiza-se o tratamento térmico onde a taxa de resfriamento é moderada, favorecendo a perlita, que aumenta a dureza e resistência. E há um controle de qualidade no final. Avaliando todo o processo, pode-se ver como o processo produtivo impacta o valor agregado da peça. Como referência, o custo de um bloco de motor de um Volkswagen Gol, modelo mais popular de carro no Brasil, é de cerca de 1.100 dólares. E considerando que esse motor pesa cerca de 150 kg, com o ferro bruto custando 10 dólares o quilo, esse peso em ferro bruto teria um custo de cerca de 15 dólares por bloco. Uma valorização de cerca de 65 vezes, proveniente apenas do processo produtivo. Bom, vamos falar sobre a preparação das amostras. No laboratório de metalografia, inicialmente as duas amostras são colocadas em uma embutidora quente, onde um pistão é pressionado para formar o baquelite, que servirá de suporte para ambas as amostras. Em seguida, são polidas na politriz, com suspensão de diamante de até 1 micra, para nivelar a superfície, tirar sujidades e preparar a amostra. Para ser possível a observação da superfície, é realizado o ataque químico da mesma com solução nital a 1% de ácido nítrico em ambas as amostras. Em seguida, as amostras são levadas ao laboratório de microscopia, onde 3 etapas são realizadas: a observação das amostras em um microscópio óptico e a coleta das suas imagens, a medição das durezas em um durômetro Vickers e a coleta de sua composição química a partir de um MEV, microscópio eletrônico de varredura, utilizando a técnica EDS e produzindo um relatório. Todos os dados coletados são comparados com a literatura e são debatidos no grupo e coletados suas sínteses. E tem-se fim a etapa de preparação das amostras. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados de dureza e a microestrutura de nossa amostra e comparar eles com a literatura. Primeiramente, para validar a compatibilidade dos dois casos, podemos apresentar essa primeira tabela, onde são demonstrados os resultados de dureza Vickers da nossa amostra, que são compatíveis com a literatura. Ademais, também podemos mostrar essa segunda imagem, que são colocadas lado a lado a microestrutura de nossa amostra e uma das referências. E suas semelhanças já demonstra o como podemos comparar os dois casos. Em seguida, podemos identificar nessa próxima imagem as principais componentes do ferro fundido cinzento. Nesse caso, são as lamelas de grafita, apresentadas em azul, e a matriz de ferro fundido em vermelho. No caso das lamelas, elas são uma das principais causadoras das propriedades mecânicas do nosso material. Bom, agora, pegando uma amostra um pouco mais corrida para o nital, no caso o nital 3%, podemos ver pequenas linhas da microestrutura dessa amostra. Essas linhas, ao comparar com a literatura, podemos comprovar que elas são
dendritas de perlita e ferrita, que são os grandes causadores das propriedades mecânicas do ferro fundido cinzento, sendo elas formadas principalmente durante o processo de solidificação desse material. Bom, agora indo para o alumínio, podemos ver nesse primeiro teste de DDS que são identificados pedaços de soluto de ferro, cromo e outros materiais dentro da matriz de alumínio, sendo que esses solutos são grandes causadores das propriedades desse material, porque no caso eles aumentam a dureza desse elemento. Bom, agora seguindo essa próxima imagem, podemos ver como o elemento de alumínio é muito mais homogêneo do que o ferro fundido cinzento, sendo que isso é um dos grandes causadores da maior homogeneidade da dureza desse material, que se comprova pelos testes de dureza. No caso, o alumínio tendo uma variação média de 5 pontos de dureza Vickers, enquanto o ferro fundido chega a 30. Bom, agora eu vou falar sobre a avaliação da manufatura em função das transformações microestruturais. Bom, a escolha do processo de manufatura de uma peça não depende somente do produto final, mas também do material utilizado. Então devemos comparar a facilidade de processar os dois materiais abordados no trabalho. A usabilidade do ferro fundido cinzento é dada em função da quantidade de perlita e de grafita no material, sendo que a perlita tende a enrijecer o material, dificultando a usinagem, quando a grafita laminar facilita a formação de cavaco e atua como um lubrificante. No entanto, a grafita também aumenta a abrasividade do material, o que aumenta o desgaste da ferramenta, podendo elevar o custo total da operação. Por outro lado, o alumínio é mais maleável, possuindo menor resistência à abrasão, então, no geral, dizemos que o alumínio é mais fácil de ser usinado. Na soldagem do ferro fundido cinzento, um estudo analisando a região afetada pelo calor revelou o alargamento das bordas de grãos, o que implica uma menor dureza segundo a equação de Hall-Pettit. Não só isso, mas foi feito um ensaio de líquido penetrante, revelando vários poros na amostra. Podemos associar a provocação de trincas com a grafita, que atua como um concentrador de tensão microestrutural. Já para o alumínio deve haver um maior preparo térmico antes da soldagem, pois é formada uma fina camada de óxido de alumínio na combustão. Então ele deve ser pré-aquecido a 176 graus Celsius e deve haver um tratamento térmico rigoroso depois da solda para evitar a perda de propriedades. Por fim, na conformação do ferro fundido cinzento, deve ser considerado que o aumento de flocos de grafita aumenta a resistência mecânica do material, tornando este menos maleável e então mais difícil de conformar. Por outro lado, o alumínio é considerado um material maleável, justamente por ser mais puro e com menos discordância, então conformá-lo é geralmente mais fácil. Os materiais têm propriedades. Essas propriedades são determinadas principalmente pela sua estrutura e microestrutura. E essa estrutura pode ser manipulada através de processos de fabricação. Alguns exemplos disso são a adição de elementos novos na composição de um material para a formação de ligas, o que vai alterar as propriedades mecânicas dos materiais, principalmente a sua resistência. Existe também processos como a laminação, que irão mecanicamente alterar um material, e isso vai modificar a sua estrutura interna, fazendo ele ter propriedades distintas. Por exemplo, na laminação, o material vai ter os seus grãos alongados, isso causará uma perda de ductibilidade, mas um aumento na resistência. Outra forma de modificação que se pode fazer é através de tratamentos térmicos. O mais comum é a normalização, onde o material é aquecido até uma temperatura em que novos grãos se formam, e depois é deixado para resfriar do ar até que os grãos anteriores se formem em cima desses grãos que se formaram por causa da temperatura, e os grãos prévios que se estão se formando novamente serão em maior quantidade e estarão mais bem espalhados. Isso fará o material ser mais resistente de forma geral. Além disso, há o temperamento, onde o mesmo processo é realizado, mas na hora do resfriamento é rapidamente resfriado. Isso irá causar um estado super saturado do material e trará propriedades mecânicas muito interessantes, como uma resistência super elevada, porém uma grande fragilidade. Para se consertar essa fragilidade, poderia-se temperar o material, que é aquecê-lo a uma temperatura, mas uma temperatura não tão grande a ponto de se formar novos grãos.